A chuva martelava no para-brisa enquanto Júlia dirigia pela estrada deserta, seu bebê de 6 meses dormindo no banco de trás. Ela mal conseguia enxergar através da água que escorria pelo vidro, e o barulho dos trovões fazia seu coração acelerar. Era quase meia-noite e ela voltava da casa da irmã com apenas R$ 20 no bolso e meio tanque de gasolina. Foi quando viu 2 silhuetas paradas no acostamento, completamente encharcadas pela tempestade. Júlia pisou no freio instintivamente. Pela luz fraca dos faróis, conseguiu distinguir um casal de idosos, ela com um vestido azul marinho que já devia ter sido elegante, ele com uma camisa social branca grudada no corpo pela chuva. Ao lado deles, uma mala de couro que parecia cara, mesmo coberta de lama. Ela olhou para o espelho retrovisor, viu o rostinho tranquilo do seu filho dormindo. Toda a célula do seu corpo gritava: não pare, você tem um bebê, não conhece essas pessoas, continue dirigindo. Mas algo naquele casal, a maneira como ele segurava a mão dela, protegendo-a da chuva com o próprio corpo, a expressão perdida no rosto da mulher. Júlia conhecia aquele olhar. Era o mesmo que via no espelho todos os dias desde que o pai de Miguel a abandonou grávida. O olhar de quem não tem mais para onde ir. Ela estacionou no acostamento, o coração batendo tão forte que doía. Abriu a janela apenas alguns centímetros, a água da chuva respingando no seu rosto. Vocês precisam de ajuda? O que o homem respondeu fez o sangue de Júlia gelar nas veias. E o que ela descobriu depois, ao decidir ignorar todos os seus medos e colocar aqueles estranhos dentro do carro, mudaria a vida dela de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje vou contar para vocês uma história que mexeu profundamente comigo. Uma história sobre escolhas, sobre coragem e sobre como um simples ato de bondade pode mudar tudo. É sobre Júlia, uma mãe solteira de 28 anos que trabalhava dupla jornada apenas para conseguir pagar o aluguel de um quartinho nos fundos de uma casa. É sobre decisões que tomamos em segundos, mas que ecoam por toda uma vida. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Adoro saber de onde vêm nossos inscritos. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para apertar aquele botão vermelho de inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias. Essa história de hoje é especial. Ela começa numa noite de tempestade, com uma mãe exausta voltando para casa depois de um dia impossível. Júlia estava sozinha naquela estrada escura, com seu bebê de apenas 6 meses dormindo no banco de trás. Ela tinha todos os motivos do mundo para simplesmente seguir em frente quando viu aquele casal de idosos parados no acostamento, encharcados pela chuva. Mas ela não seguiu em frente. E essa decisão, essa única decisão tomada num momento de empatia, apesar de todo o medo e insegurança, revelaria segredos que estavam guardados há mais de 30 anos. Segredos que conectariam suas vidas de uma forma que ninguém poderia prever. Preparem os lencinhos, porque essa história vai direto ao coração. Vamos começar? Por favor, a voz do homem saiu trêmula, competindo com o barulho da chuva. Minha esposa, ela precisa de ajuda, precisa sair dessa chuva. Júlia apertou o volante, seus dedos brancos de tanta força. Pelo retrovisor, viu Miguel se mexer um pouco, mas continuar dormindo. Aquele bebê era tudo que ela tinha no mundo. Tudo. Onde vocês moram? Posso chamar alguém para buscá-los? O homem e a mulher trocaram um olhar que Júlia não conseguiu decifrar. Era medo? Vergonha? Ela não sabia. Não temos para onde ir. A mulher falou pela primeira vez, sua voz carregando uma educação que contrastava com a situação. Nosso filho, ele nos colocou para fora hoje à tarde. Júlia sentiu um aperto no peito. Conhecia histórias assim, tinha ouvido falar, mas nunca imaginou que veria uma situação dessas com os próprios olhos. Entramos num táxi para ir até um hotel, o homem continuou, a água escorrendo pelo seu rosto enrugado.
Mas no meio do caminho, o motorista recebeu uma corrida mais lucrativa e simplesmente nos deixou aqui. Levou nosso dinheiro, levou nossos celulares. Disse que eram o pagamento da corrida até aqui. Meu Deus! Júlia sussurrou. Ela olhou em volta. A estrada estava completamente deserta, sem uma luz de casa sequer à vista. O posto de gasolina mais próximo ficava a pelo menos 15 quilômetros dali. E a tempestade só piorava, com os relâmpagos rasgando o céu numa frequência assustadora. O cheiro da chuva entrava pela janela entreaberta, misturado com o perfume suave que ainda emanava da roupa encharcada da idosa. Um perfume caro, Júlia reconheceu. Sua patroa, a advogada para quem ela fazia faxina 3 vezes por semana, usava algo parecido. Aquele casal não estava mentindo sobre serem pessoas de posses. Ou, pelo menos, terem sido. Senhor Carlos, o homem se apresentou, estendendo uma mão trêmula. E essa é minha esposa, Dona Eulália. Somos casados há 47 anos. 47 anos. Júlia mal conseguia imaginar. Ela havia namorado o pai de Miguel por apenas 2 anos antes dele desaparecer assim que soube da gravidez. Júlia, ela respondeu, ainda sem abrir a porta completamente. Olha, eu tenho um bebê aqui atrás. Eu preciso pensar na segurança dele. Entendemos perfeitamente, Dona Eulália disse. E havia uma dignidade naquela mulher, mesmo encharcada e visivelmente exausta. Não a culpamos por ter medo. Esses tempos são assim mesmo. Ninguém mais confia em ninguém. E foi essa frase, essa simples frase que mexeu com algo dentro de Júlia. Ninguém mais confia em ninguém. Era verdade. Ela mesma tinha aprendido a não confiar. O pai de Miguel tinha jurado que ficaria ao seu lado. Sua família tinha prometido apoio, mas sumiu quando descobriram que ela não ia se casar. Seu chefe do primeiro emprego tinha garantido que ela não seria demitida por estar grávida, mas a dispensou 2 meses depois com uma desculpa esfarrapada. Confiança. Aquela palavra parecia ter sido apagada do dicionário da vida real. Mas e se? E se ela escolhesse ser diferente? E se ela escolhesse confiar, mesmo tendo todos os motivos para não confiar? Entrem, Júlia ouviu sua própria voz dizendo, como se pertencesse a outra pessoa. Rápido, antes que eu mude de ideia. O alívio que passou pelo rosto daquele casal foi tão intenso que Júlia sentiu os olhos arderem. Senhor Carlos ajudou Dona Eulália a entrar no banco de trás, do lado oposto ao bebê, com uma delicadeza que falava de décadas de cuidado mútuo. Ele mesmo sentou no banco do passageiro da frente, colocando a mala aos seus pés. O carro ficou imediatamente embaçado com o vapor da roupa molhada. O cheiro de chuva se intensificou, misturado com algo que Júlia demorou um segundo para identificar: o perfume de lavanda que vinha de Dona Eulália. O mesmo perfume que sua avó usava antes de morrer. Obrigado, Senhor Carlos disse, e sua voz falhou. A senhora não sabe o que isso significa. Para onde eu levo vocês? Júlia perguntou, ligando o aquecedor do carro no máximo. Ela mesma estava com frio, imaginou como eles deveriam estar se sentindo. Existe algum hotel barato na cidade? Qualquer lugar onde possamos passar a noite? Júlia pensou. Havia o Hotel Central, mas ele cobrava pelo menos R$ 150 a diária, e pelo que aquele casal tinha dito, estavam sem dinheiro nenhum. Olha, ela começou, sentindo que estava prestes a fazer a segunda decisão mais louca da noite. Eu moro num quartinho nos fundos da casa da Dona Mercês. É pequeno, mas tem um sofá-cama. Vocês podem ficar lá essa noite até resolverem o que fazer amanhã. Não podemos aceitar, Dona Eulália respondeu imediatamente. Já fizemos demais a senhora parar numa noite dessas. Vocês têm outra opção? Júlia perguntou, mais direta do que pretendia. Desculpa, não quis ser rude, mas é isso ou vocês ficam na rua, e olha essa tempestade, vão adoecer. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo barulho dos limpadores de para-brisa lutando contra a chuva e pelo ronco suave de Miguel dormindo. Por que está fazendo isso? Senhor Carlos perguntou, e havia uma genuína confusão na sua voz. Por que uma desconhecida arriscaria tanto por nós? Júlia olhou pelo retrovisor para Miguel, para aquele rostinho inocente, alheio a todo o drama ao seu redor.
Pensou em todas as vezes que havia precisado de ajuda e não tinha recebido. Pensou na solidão das madrugadas em que ele chorava de cólica e ela não tinha ninguém para dividir o desespero. Pensou em todas as portas que se fecharam na sua cara. Porque alguém precisou fazer isso por mim uma vez. E porque eu não quero que meu filho cresça num mundo onde as pessoas simplesmente passam direto quando vem alguém precisando de ajuda. Dona Eulália soluçou baixinho no banco de trás. A viagem até a cidade levou 20 minutos, que pareceram uma eternidade. Júlia ligou o rádio baixinho, uma música antiga que sua mãe costumava cantar. Percebeu que Senhor Carlos e Dona Eulália também a conheciam, viu os lábios dele se movendo silenciosamente, acompanhando a letra. Nossa casa, Dona Eulália começou a falar, a voz ainda trêmula. Nossa casa era grande, 3 quartos, jardim na frente. Moramos lá por 35 anos. Criamos nosso filho lá, vimos ele crescer, formar-se em medicina, casar-se. E então ele mudou, Senhor Carlos completou, amargo. Depois que a segunda esposa entrou na vida dele, ela convenceu nosso filho de que estávamos gastando a herança dele, que precisávamos ir para um asilo. Quando recusamos, hoje ele simplesmente disse que não éramos mais bem-vindos. Mas a casa era de vocês, não? Júlia perguntou, indignada. Ele é advogado, nos fez assinar papéis, disse que era para o nosso próprio bem, para facilitar quando fôssemos mais velhos. Não entendemos muito bem, confiamos nele. E agora? Agora, eles não tinham nada. Júlia virou na rua da Dona Mercê sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Como um filho podia fazer isso com os próprios pais? Quando estacionou em frente à casa, a chuva tinha diminuído para uma garoa fina. Mas o que Júlia viu pela janela da sala da Dona Mercês a fez gelar. Havia uma viatura da polícia parada na porta da frente. O coração de Júlia disparou. Ela olhou para o casal no carro e depois para a viatura. Um policial estava conversando com Dona Mercês na varanda, a luz do poste revelando a expressão preocupada da senhoria. Fiquem aqui, Júlia disse, destravando o cinto de segurança com dedos trêmulos. Deixem eu ver o que está acontecendo. Ela saiu do carro e caminhou até a casa, cada passo pesando como chumbo. Dona Mercês a viu se aproximando e seu rosto se iluminou com um misto de alívio e preocupação. Júlia, graças a Deus, onde você estava? A voz da mulher saiu esganiçada. Voltando da casa da minha irmã, Dona Mercês. Por que a polícia está aqui? O policial, um homem de uns 40 anos com uma expressão cansada, se virou para ela. A senhora mora nos fundos? Sim, senhor. Aconteceu alguma coisa. Recebemos uma denúncia de barulhos estranhos vindo do seu quartinho há cerca de 1 hora. A proprietária não conseguiu entrar em contato com a senhora e ficou preocupada. Júlia sentiu o sangue gelar. Barulhos? Mas eu nem estava em casa. Foi o que eu disse ao oficial, Dona Mercês explicou. Você nunca dá trabalho, mas os vizinhos insistiram que ouviram algo. Podemos dar uma olhada? O policial perguntou, mas não era bem uma pergunta. Claro, claro, Júlia respondeu, tirando as chaves do bolso. Seus dedos estavam tão frios que quase deixou o molho cair. Enquanto caminhavam até os fundos, ela olhou de relance para seu carro. Senhor Carlos e Dona Eulália estavam abraçados no banco de trás, e mesmo na escuridão ela podia ver o medo estampado nos rostos deles. Júlia abriu a porta do quartinho e acendeu a luz. O pequeno espaço estava exatamente como ela havia deixado, arrumado, limpo, cada coisa no seu lugar. O berço de Miguel num canto, o sofá-cama encostado na parede, a mini cozinha com apenas 2 fogão de 2 bocas e uma pia minúscula. O policial deu uma volta rápida pelo cômodo. Checou o minúsculo banheiro, olhou embaixo da cama até abrir o armário embutido. Nada. Tudo em ordem aqui, ele finalmente disse. Deve ter sido engano dos vizinhos, ou o vento. Essa tempestade estava forte. Vizinhos, Dona Mercês murmurou, e Júlia não perdeu o tom de desconfiança na voz. Ela sabia. Era a Clarice, a inquilina da casa ao lado. Aquela mulher tinha implicância com Júlia desde que descobriu que ela era mãe solteira. Posso ir então? Júlia perguntou, ansiosa para resolver a situação do casal. Claro, desculpe o transtorno. O policial já estava se virando para ir embora quando parou. Ah, só mais uma coisa.
Não viu nada suspeito na estrada? Estamos procurando um casal de idosos que foi denunciado como desaparecido há algumas horas. Júlia sentiu cada músculo do seu corpo se contrair. Desaparecido? É, o filho fez a denúncia. Disse que os pais têm problemas de saúde, que podem estar confusos. Estamos checando toda a região. O mundo de Júlia pareceu inclinar. Ela olhou para seu carro, onde Sr. Carlos e Dona Eulália aguardavam. Problemas de saúde? Confusos? Aquele casal estava perfeitamente lúcido quando conversou com ela. A menos que o filho estivesse mentindo. Ou eles estivessem mentindo. Não, não vi ninguém. Júlia ouviu sua própria voz respondendo e ficou chocada com a facilidade da mentira. Estava chovendo muito, mal conseguia enxergar a estrada. O policial assentiu. Se vir algo, qualquer coisa, liga pra gente, tá bom? Aqui está meu cartão. Júlia pegou o cartão com dedos que pareciam feitos de gelo. Sargento Tavares, dizia. Abaixo, um número de celular. Ela esperou o policial entrar na viatura e ir embora. Esperou Dona Mercês voltar para dentro de casa, não sem antes dar uma última olhada suspeita para o carro de Júlia. Esperou até que a rua ficasse completamente deserta novamente. Só então voltou até o veículo. Quando abriu a porta, o silêncio dentro era tenso o suficiente para cortar com uma faca. Vocês ouviram, ela disse. Não era uma pergunta. Ouvimos, Sr. Carlos confirmou, sua voz saindo rouca. E precisamos explicar. Acho bom mesmo, Júlia cruzou os braços, sentindo uma mistura de medo e raiva crescendo no peito. A polícia está procurando vocês. O filho de vocês fez uma denúncia. Disse que vocês têm problemas de saúde. Ele está mentindo, Dona Eulália exclamou, e havia pura indignação na voz. Não temos nenhum problema de saúde. Pelo menos nada além do que é normal para nossa idade. Então, por que ele faria isso? Sr. Carlos passou a mão pelo rosto molhado, cansado. Porque ele precisa que pensem que somos incapazes. É a única forma de manter controle total sobre nossos bens. Se formos declarados incapazes, ele assume tudo legalmente. Nossa filha, Dona Eulália começou, e Júlia percebeu que era a primeira vez que mencionavam uma filha. Nossa filha mora em Portugal há 15 anos. Ela é quem sempre cuidou de nós, sempre ligava, sempre se preocupava. Mas há 6 meses, o Bruno convenceu a gente a cortar contato com ela. Disse que ela só queria nosso dinheiro, que estava tentando nos manipular. E vocês acreditaram? Estávamos confusos, Sr. Carlos admitiu, e havia vergonha na voz. A esposa dele, a Viviane, era tão gentil conosco. Sempre visitava, levava comida, se oferecia para ajudar com as contas. Não víamos maldade nela. Não víamos que era tudo calculado. Até percebermos que dinheiro estava desaparecendo, Dona Eulália continuou. Pequenas quantias no início, depois valores maiores. Quando confrontamos o Bruno, ele disse que eram gastos necessários, que estávamos velhos demais para entender de finanças. E hoje? Júlia perguntou, sentindo uma pontada de compaixão apesar do medo. Hoje descobrimos que ele vendeu nossa casa, Sr. Carlos disse, a voz quebrando. Vendeu sem nos contar. A pessoa que comprou apareceu na porta dizendo que éramos inquilinos agora. Que ele tinha comprado o imóvel há 3 meses e agora queria assumir a posse. Júlia encostou no carro, as pernas fracas. Miguel acordou nesse momento, começando a choramingar. Ela o pegou no colo automaticamente, o calor do pequeno corpo contra o dela trazendo um pouco de conforto. Vocês precisam falar com a polícia, ela disse finalmente, explicar a situação. E quem vai acreditar em nós? Dona Eulália perguntou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nosso filho é um advogado respeitado, tem conexões, tem dinheiro. Nós somos apenas 2 velhos que ele vai dizer que estão confusos, que estão senis. Júlia balançou Miguel suavemente, o bebê se acalmando com o movimento. Ela olhou para aquele casal encharcado, exausto, desesperado, e tomou a terceira decisão louca da noite. Entrem, ela disse, abrindo a porta dos fundos. Vamos tirar vocês dessa chuva, e bolamos um plano. Mas primeiro, vocês vão me contar toda a verdade, cada detalhe. E eu vou decidir se acredito ou se ligo para aquele policial. O que ela não sabia era que a verdade era muito mais complicada do que qualquer um deles imaginava. E que havia um detalhe crucial que mudaria tudo.
Dentro do quartinho, Júlia preparou chá quente enquanto o Sr. Carlos e Dona Eulália tiravam os sapatos encharcados e se embrulhavam nos cobertores que ela ofereceu. Miguel mamava tranquilamente no peito, alheio à tensão que pairava no ar úmido. O cheiro do chá de camomila se misturava com o odor de roupa molhada e o perfume de lavanda que ainda emanava de Dona Eulália. A luz amarelada da única lâmpada do cômodo criava sombras nos rostos cansados do casal. "Podem começar", Júlia disse, sentando-se no único banquinho disponível. "E, por favor, não me mintam." Sr. Carlos envolveu as mãos na caneca quente, seus olhos fixos no vapor que subia. "Conheci Eulália quando ela tinha 19 anos. Eu tinha 22. Ela trabalhava numa loja de tecidos no centro e eu ia lá toda semana só para vê-la." Carlos era tão insistente, Dona Eulália sorriu tristemente. Mas era gentil, não como os outros rapazes. Ele realmente me ouvia quando eu falava. Casamos 6 meses depois. Meu pai era contra. Disse que eu estava jogando minha vida fora, que ela não tinha nada a oferecer. Mas eu não me importava, a amava. Júlia balançou Miguel de leve, atenta a cada palavra. Havia uma sinceridade naqueles dois que ela não conseguia fingir não perceber. Tivemos 2 filhos. Dona Eulália continuou, a voz mais firme agora. Bruno nasceu primeiro. 2 anos depois veio a Clarice. Sim, mesmo nome da sua vizinha. É um nome comum. Bruno sempre foi difícil, Sr. Carlos disse, escolhendo as palavras com cuidado. Desde pequeno queria mais do que tínhamos. Enquanto a Clarice se contentava com bonecas simples, ele precisava dos brinquedos mais caros. Quando outros meninos tinham bicicletas normais, ele queria uma importada. Achávamos que era só fase, Dona Eulália completou, que ele ia amadurecer. Pagamos a faculdade dele, o apartamento enquanto estudava. Quando se formou em direito, ficamos tão orgulhosos. E a filha de vocês, Clarice? O casal trocou um olhar carregado de dor. A Clarice sempre foi a rebelde, Sr. Carlos explicou. Não queria seguir o caminho tradicional. Aos 25 anos, largou tudo para fazer trabalho voluntário na África. Conheceu um português lá, apaixonou-se. 2 anos depois, ela nos ligou dizendo que ia morar em Lisboa. Bruno ficou furioso, Dona Eulália disse. Disse que ela estava abandonando a família, que estava sendo egoísta. Mas eu via que ele estava com raiva porque agora toda a nossa atenção e recursos poderiam ir para ele. As coisas pioraram quando conhecemos a Viviane, a atual esposa do Bruno. Ela era tão diferente da primeira esposa. Mais jovem, mais bonita. Mas havia algo que eu não conseguia confiar nela. Carlos sempre teve esse instinto, e ele estava certo. Aos poucos, a Viviane começou a se inserir em todas as nossas decisões. Dizia que era para ajudar, que éramos velhos demais para cuidar das coisas sozinhos. Começou com pequenas coisas, Sr. Carlos relatou, sua voz ficando mais tensa. Ela se ofereceu para pagar nossas contas online, disse que era mais prático. Depois sugeriu que transferíssemos a aposentadoria para uma conta conjunta, com o Bruno, para facilitar. Fomos tolos, Dona Eulália sussurrou. Tão tolos. Confiamos. Afinal, era nosso filho. Júlia ajeitou Miguel, que agora dormia pesadamente contra seu ombro. E a filha de vocês não desconfiou de nada? A Clarice ligava toda semana, Dona Eulália disse, os olhos brilhando com lágrimas. Mas o Bruno sempre atendia. Dizia que estávamos ocupados, cansados, que ela podia ligar depois. Quando ela conseguia falar conosco, ele ficava por perto, ouvindo cada palavra. Ele convenceu vocês de que ela era a vilã, Júlia murmurou, começando a entender. Sim, Sr. Carlos confirmou. Dizia que ela só ligava porque queria saber sobre a herança, que não se importava realmente conosco. E nós, Deus nos perdoe, nós acreditamos. Há 6 meses, a Clarice parou de ligar, Dona Eulália contou. Bruno disse que ela tinha desistido de nós, que tinha arranjado uma vida nova lá e não precisava mais da família. Ficamos arrasados. Mas não era verdade, Júlia disse. Não, Sr. Carlos balançou a cabeça. Descobrimos hoje, quando finalmente conseguimos acessar nosso e-mail antigo. Ela não parou de tentar contato. Ela foi bloqueada. Bruno bloqueou todos os números dela, todos os e-mails. E tem mais.
Ele fez uma pausa, como se o que viesse a seguir fosse doloroso demais para dizer. Ela estava tentando nos avisar. Tinha descoberto que o Bruno estava desviando dinheiro. Contratou um investigador particular em Portugal, que rastreou as movimentações financeiras. Ela tentou de todas as formas nos alertar. E quando Bruno descobriu, Dona Eulália não conseguiu continuar. Ele a ameaçou, Sr. Carlos completou, a voz tensa. Disse que se ela tentasse interferir novamente, ele nos colocaria num asilo e cortaria todo o contato dela conosco, que ela nunca mais nos veria. Júlia sentiu um frio na barriga. Como descobriram tudo isso? A compradora da casa, Dona Eulália explicou. Ela é uma mulher jovem, advogada também. Quando apareceu hoje na porta, percebeu que algo estava errado. Viu nossa confusão, nosso desespero. Ela nos mostrou o contrato de venda. E vimos. Vimos que a assinatura não era nossa, Sr. Carlos disse, tirando um papel amassado do bolso interno do palete ainda úmido. Ela tirou uma cópia para nós antes do Bruno chegar. Disse que aquilo era falsificação de documento, que era crime. Júlia pegou o papel. Mesmo sem entender muito de assinaturas, conseguia ver que algo estava errado. As letras eram grandes demais, hesitantes. Quando Bruno chegou e viu que a advogada tinha nos dado a cópia, ele surtou, Dona Eulália continuou. Disse que éramos senis, que estávamos confusos, chamou uma ambulância, disse que precisávamos de ajuda médica urgente. Mas conseguimos fugir, Sr. Carlos completou. Enquanto ele discutia com a advogada, saímos pela porta dos fundos. Pegamos um táxi com o pouco dinheiro que tínhamos escondido num bolso velho. E o taxista os roubou, Júlia completou. Sim, e agora estamos aqui, à mercê da bondade de uma estranha. O quartinho ficou em silêncio. Apenas o som da respiração suave de Miguel e o pingar da chuva lá fora preenchendo o espaço. Júlia olhou para aquele casal. Viu as rugas profundas nos rostos deles, marcas de décadas de vida. Viu as mãos entrelaçadas, 47 anos de companheirismo. Viu o medo, mas também viu a dignidade. A mala, ela disse de repente. Vocês trouxeram uma mala. O que tem dentro? Sr. Carlos e Dona Eulália se entreolharam. Documentos, ele respondeu. Todos os documentos que conseguimos pegar. Escrituras antigas, certidões, extratos bancários de anos atrás. Tudo que pode provar que a casa era nossa. Tudo que pode provar o que Bruno fez. E tem mais uma coisa, Dona Eulália disse baixinho. Uma coisa que nem o Bruno sabe que temos. Ela abriu a mala com dedos trêmulos. Por cima havia roupas, também de boa qualidade, mesmo que encharcadas. Mas por baixo, enrolado num plástico, havia um envelope amarelado pelo tempo. O que é isso? Júlia perguntou. A verdade, Sr. Carlos respondeu. A verdade sobre algo que aconteceu há 35 anos. Algo que, se vier à tona agora, pode destruir completamente a reputação do Bruno. E possivelmente a carreira dele, Dona Eulália adicionou. Júlia olhou para o envelope, uma sensação estranha se formando no estômago. Vocês estão pensando em usar isso contra ele? Não queríamos, Sr. Carlos disse. Nunca quisemos. Mas ele nos deixou sem escolha. Ele nos tirou tudo. Nossa casa, nosso dinheiro, nossa dignidade. Tentou nos separar de nossa filha. E agora está dizendo para a polícia que somos incapazes, Dona Eulália completou, a voz endurecendo, que somos senis, que precisamos ser internados. Júlia engoliu seco. O que tem nesse envelope? Você já se inscreveu no canal? A voz de Sr. Carlos soou mais séria do que antes, porque o que vamos te contar agora vai mudar tudo. Júlia colocou Miguel cuidadosamente no berço, certificando-se de que ele estava bem coberto. Quando se virou, Sr. Carlos já havia aberto o envelope amarelado. De dentro, ele tirou recortes de jornais antigos, tão frágeis que pareciam se desfazer ao toque. Havia também fotografias desbotadas e o que parecia ser uma carta escrita à mão. Há 35 anos, Dona Eulália começou, sua voz pouco mais que um sussurro, aconteceu um acidente terrível na cidade, um atropelamento que matou uma jovem de apenas 22 anos. Ela estava voltando da faculdade quando foi atingida por um carro em alta velocidade. Júlia sentou-se no chão, perto do berço, suas pernas não aguentando mais ficar em pé. O motorista fugiu, Sr. Carlos continuou, segurando um dos recortes com mãos trêmulas.
Nunca foi encontrado. A família da moça, os Ferreira, ficou devastada. Exigiram justiça. A polícia investigou, mas não havia câmeras na época, não como hoje. Não havia testemunhas. O que isso tem a ver com vocês? Júlia perguntou, embora uma parte dela já soubesse que não ia gostar da resposta. Dona Eulália olhou para o marido, que assentiu quase imperceptivelmente. Bruno tinha 18 anos, ela disse. Tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Naquela noite ele tinha pegado nosso carro sem permissão. Disse que ia encontrar amigos. O ar no quartinho pareceu ficar mais pesado. Ele voltou às 3 da manhã, Sr. Carlos continuou, e Júlia podia ouvir a dor na voz dele. O carro tinha um arranhão na lateral, um grande arranhão. Quando perguntamos, ele disse que tinha raspado num poste ao estacionar. Mas não era verdade, Júlia sussurrou. No dia seguinte, vimos nos jornais, o acidente tinha acontecido exatamente na mesma hora, no mesmo bairro onde Bruno disse que estava com os amigos. A polícia estava procurando por um carro com a mesma marca e cor do nosso. E vocês encobriram, Júlia disse, sem julgamento na voz, apenas constatação. Éramos jovens, Dona Eulália justificou, lágrimas correndo livremente agora. Assustados, Bruno negava, dizia que não tinha sido ele, que o arranhão tinha sido no poste mesmo. E nós queríamos acreditar. Mas no fundo, sabíamos, Sr. Carlos admitiu, a vergonha tingindo suas palavras. Sabíamos, e mesmo assim mandamos consertar o carro imediatamente. Queimamos a roupa que ele vestia naquela noite. Dissemos à polícia, quando nos procuraram, que nosso carro estava na garagem a noite toda. Mentimos, Dona Eulália disse simplesmente. Mentimos para proteger nosso filho. E uma família nunca teve justiça por causa da nossa mentira. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva, que tinha voltado a cair com força. Júlia pegou um dos recortes. A foto mostrava uma jovem sorridente, de cabelos longos e olhos brilhantes. Raquel Ferreira, dizia a legenda. 22 anos, estudante de pedagogia, sonhava em ser professora. Vocês guardaram isso tudo esse tempo? Não conseguíamos jogar fora, Sr. Carlos explicou. Era como se fosse a única forma de manter alguma conexão com a verdade, com o que realmente aconteceu. E Bruno sabe que vocês têm isso? Não, Dona Eulália respondeu. Ele acha que destruímos tudo, que esquecemos, mas não se esquece algo assim. Não se esquece que você cobriu um crime, que você permitiu que uma família sofresse sem respostas. Júlia olhou para as fotografias espalhadas no chão. Havia uma que mostrava os Ferreira no funeral, o pai sustentando a mãe, que parecia prestes a desmaiar. Havia outra de uma vigília, com dezenas de pessoas segurando velas. A família ainda mora aqui? Ela perguntou. O pai morreu há 10 anos, Sr. Carlos disse. A mãe ainda está viva, mora num asilo na Zona Norte. Visitamos ela uma vez, anos atrás. Nunca esquecerei o olhar nos olhos dela, a dor de não saber o que aconteceu com a filha. Vocês nunca pensaram em contar a verdade? Pensamos, Dona Eulália admitiu. Muitas vezes, especialmente quando a Clarice nasceu. Olhávamos para nossa filha e pensávamos na menina que tinha sido tirada dos pais dela. Mas, quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. E Bruno nos fez prometer que nunca diríamos nada. Ele ameaçou vocês? Não exatamente, Sr. Carlos explicou. Mas deixou claro que se a verdade viesse à tona, ele se mataria. Disse que não conseguiria viver com a culpa e a vergonha. E nós não podíamos perder nosso filho também. Então viveram com esse segredo por 35 anos, Júlia disse, começando a entender o peso que aquele casal carregava. Sim, e ele moldou tudo. Moldou nossa família, moldou quem nosso filho se tornou. Como assim? Dona Eulália se levantou, pegando uma das fotografias. Era de Bruno ainda adolescente, usando terno pela primeira vez. Depois do acidente, ele mudou, ela explicou. Ficou mais fechado, mais calculista, como se tivesse construído uma parede ao redor do coração dele. Decidiu ser advogado, dizendo que queria defender pessoas inocentes. Mas, na verdade, Sr. Carlos completou, era uma forma de expiar a culpa. Ou pelo menos era no início.
Com o tempo, virou outra coisa. Virou sobre poder, sobre controle, sobre nunca deixar ninguém descobrir sua fraqueza. E agora, vocês querem usar isso contra ele? Dona Eulália corrigiu. Mas ele nos forçou. Ele vendeu nossa casa, roubou nosso dinheiro, nos separou de nossa filha e agora está tentando nos fazer parecer loucos. Se mostrássemos isso à polícia, Sr. Carlos disse, pegando a carta escrita à mão, Bruno perderia tudo. A carreira dele como advogado acabaria. Provavelmente seria preso. Tudo o que ele construiu desmoronaria. E vocês estão dispostos a fazer isso com seu próprio filho? O casal se entreolhou, uma conversa silenciosa passando entre eles. Ele não é mais nosso filho, Dona Eulália finalmente disse, a voz firme apesar das lágrimas. O menino que criamos não faria o que ele está fazendo. Esse homem é um estranho para nós. Júlia passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da situação. Ela havia pensado que estava apenas ajudando um casal de idosos desabrigados. Agora estava no meio de algo muito maior e mais complicado. E a carta? Ela perguntou, apontando para o papel que Sr. Carlos segurava. O que diz? Ele hesitou antes de responder. É uma confissão, escrita pelo próprio Bruno 3 anos depois do acidente. Ele estava bêbado, desesperado. Tinha acabado de terminar a faculdade e estava prestes a prestar o exame da OAB. A culpa o estava consumindo. Ele confessou tudo nessa carta, Dona Eulália continuou. Cada detalhe. Como estava dirigindo muito rápido. Como não viu a moça atravessar. Como entrou em pânico e fugiu. Como mentiu para todos, inclusive para si mesmo. E deixou vocês guardarem isso? Ele não sabia que guardamos, Sr. Carlos explicou. Achou que tínhamos queimado junto com as outras provas. Mas eu não consegui. Era a única evidência real do que tinha acontecido. Júlia pegou a carta com dedos trêmulos. A caligrafia era bagunçada, claramente escrita sob forte emoção. Ela leu as primeiras linhas e sentiu o estômago revirar. Eu matei ela. Deus me perdoe. Eu matei Raquel Ferreira e fugi como um covarde. Isso é pesado demais, Júlia disse, devolvendo a carta. Vocês precisam entregar isso às autoridades. E seremos cúmplices também, Dona Eulália apontou. Nós encobrimos o crime, mentimos para a polícia, escondemos provas, podemos ser presos também. Mas pelo menos a família da moça teria justiça, Júlia argumentou. Você tem razão, Sr. Carlos concordou. E talvez seja o que precisamos fazer. Depois de todos esses anos carregando esse peso, talvez seja a hora de finalmente fazer o que é certo. Mesmo que custe tudo. O que mais temos a perder? Dona Eulália perguntou tristemente. Já perdemos nossa casa, nosso filho, nossa dignidade. Pelo menos poderíamos morrer sabendo que fizemos uma coisa certa. Júlia estava prestes a responder quando ouviu um som que fez seu coração parar. Passos na varanda dos fundos. E então, uma voz que ela reconheceu pela televisão, pelas campanhas políticas espalhadas pela cidade. A voz de Bruno. Eu sei que estão aí dentro. Júlia congelou. Por um segundo ninguém se moveu. O som dos passos na varanda de madeira velha ecoava como tambores de guerra. Mãe, pai, a voz de Bruno soou do lado de fora, controlada, mas com uma ponta de ameaça. Sei que estão aí. A vizinha me viu estacionar. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Sr. Carlos guardou rapidamente os documentos de volta na mala. Suas mãos tremiam tanto que Júlia precisou ajudá-lo a fechar o zíper. Dona Eulália estava pálida, segurando o crucifixo que pendia no pescoço. O que fazemos? Júlia sussurrou, o pânico começando a apertar sua garganta. Não abre, Dona Eulália pediu baixinho. Por favor, não abre a porta. Vocês estão assustando essa pobre moça, Bruno continuou, agora mais perto da porta. Júlia podia ver sua sombra pela fresta embaixo. Ela não sabe do que vocês são capazes quando estão em um dos seus episódios. Episódios? Júlia repetiu em voz baixa, olhando para o casal. Ele está inventando, Sr. Carlos disse.
mas sua voz falhava. Nunca tivemos nenhum episódio. Ele está tentando construir uma narrativa. Senhora, Bruno agora se dirigia diretamente a Júlia, sua voz adquirindo um tom profissional que provavelmente usava no tribunal. Meu nome é Bruno Tavares, sou advogado. Esses são meus pais e eles sofrem de demência senil. Hoje eles fugiram de casa durante um surto. Estou muito preocupado. A senhora poderia, por gentileza, abrir a porta? Júlia olhou para o casal. Viu o medo genuíno nos olhos deles. E viu também algo mais. Culpa, sim, mas não a confusão de quem estava tendo um surto. Eles estavam lúcidos, assustados, mais lúcidos. Como ele nos encontrou? Dona Eulália sussurrou. Provavelmente a Clarice, Júlia murmurou de volta. Sua vizinha devia ter visto o carro parado, visto as pessoas entrando no quartinho. E, obviamente, havia ligado para alguém. Ela não gosta de mim, deve ter achado suspeito. Miguel começou a se mexer no berço, fazendo barulhinhos. Júlia foi até ele instintivamente, pegando-o no colo antes que chorasse. Ouço um bebê aí dentro, Bruno disse, e agora havia uma nota de preocupação calculada na voz. Senhora, a senhora tem um bebê? Precisa entender que meus pais podem ser perigosos quando estão confusos. Minha mãe já tentou ligar o fogão e deixou o gás aberto. Meu pai saiu dirigindo e se perdeu por 3 dias. Mentiras, senhor Carlos sibilou. Tudo mentira. Eu tenho documentos médicos aqui comigo, Bruno continuou. Posso mostrar para a senhora, laudos que comprovam a condição deles. Se algo acontecer com a senhora ou com seu bebê... Foi essa frase, essa ameaça velada contra Miguel que fez algo dentro de Júlia endurecer. Ela entregou o bebê para Dona Eulália, que o segurou com uma delicadeza natural de quem já havia sido mãe. Então Júlia caminhou até a porta, destrancou e abriu apenas uma fresta, mas mantendo a corrente de segurança. O homem do outro lado era exatamente como aparecia nas fotos de campanha espalhadas pela cidade. Alto, bem vestido mesmo sendo quase meia-noite. Cabelos grisalhos nas têmporas dando um ar distinto. Olhos que provavelmente convenciam júris, mas que agora observavam Júlia com uma frieza calculista. Boa noite, ele disse, oferecendo um sorriso que não alcançava os olhos. A senhora deve estar assustada. Peço desculpas pelo transtorno. Seus pais estão bem, Júlia disse, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. Ah, sim? Bruno ensinou a cabeça. E o que exatamente eles contaram? Que você vendeu a casa deles sem permissão, que está tentando tomar o dinheiro deles, que os ameaçou. Bruno deu uma risadinha sem humor. É exatamente disso que estou falando. Delírios persecutórios. É um sintoma clássico. A senhora precisa entender. Meus pais me deram procuração há anos. Eu administro os bens deles com total legalidade. A casa estava em meu nome há muito tempo. Eles têm provas, Júlia disse, e viu a mandíbula de Bruno se contrair levemente. Documentos antigos que eles não entendem mais, Bruno retrucou, recuperando rapidamente a compostura. Olha, eu entendo. A senhora quis ajudar, viu 2 idosos na chuva e quis fazer o bem. Isso é admirável, mas agora está se envolvendo numa situação familiar complicada. Então vá embora, Júlia disse. Seus pais vão passar a noite aqui. Amanhã resolvemos isso com calma. Temo que não seja tão simples. Bruno tirou o celular do bolso. Já chamei a ambulância. Eles precisam ser avaliados. E, sinceramente, senhora, ele olhou ao redor do quartinho pela fresta da porta. Esse ambiente não é adequado para pessoas nas condições deles. Esse ambiente é a minha casa, Júlia disse, sentindo a raiva crescer. E é mais digno do que a forma que você está tratando seus próprios pais. Papai! Dona Eulália de repente gritou, correndo para a porta. Por favor, vá embora! Você não entende o que está fazendo. Mãe! Bruno disse, e pela primeira vez sua voz carregou algo que poderia ser emoção genuína. Vamos para casa, vamos resolver isso. Eu não quero machucar ninguém. Você já machucou, ela retrucou. Vendeu nossa casa, roubou nosso dinheiro, nos afastou da Clarice. A Clarice, Bruno repetiu, e seu rosto se fechou. Ainda estão com essa história.
Mãe, a Clarice não liga para vocês há meses. Ela tem sua própria vida em Portugal. Ela... Nós vimos os e-mails, Sr. Carlos interrompeu, também se aproximando. Vimos como você bloqueou ela, como impediu que ela falasse conosco. Porque ela estava causando estresse desnecessário. Bruno elevou a voz pela primeira vez. Ela ficava enchendo a cabeça de vocês com paranoia, fazendo vocês desconfiarem de mim. Ou ela estava tentando proteger a gente de você, Dona Eulália disse. O silêncio que se seguiu foi tenso. Bruno respirava pesadamente, claramente tentando recuperar o controle. Ao longe, Júlia ouviu sirenes. A ambulância estava chegando. Última chance, Bruno disse, a voz voltando àquele tom controlado e ameaçador. Saiam voluntariamente. Vamos ao hospital, fazem uma avaliação tranquila e resolvemos isso como uma família. E se eles não quiserem? Júlia perguntou. Bruno a encarou. Então eu vou ter que usar outros meios. Tenho ordem judicial para internar meus pais em caso de surto. Tenho laudos médicos... Falsos, Sr. Carlos interrompeu. Laudos que você forjou ou pagou para conseguir. Cuidado com acusações infundadas, pai, Bruno alertou. Difamação é crime, e considerando seu estado mental... Pare de falar que estamos loucos, Dona Eulália explodiu. Nós sabemos exatamente o que está fazendo e temos como provar. Bruno ficou muito quieto. Quieto demais. Provar? Ele repetiu lentamente. Provar como? Foi quando Júlia percebeu o erro. O casal tinha revelado que tinham evidências, e agora Bruno sabia. Eles têm documentos, ela disse rapidamente, tentando consertar, que mostram a falsificação na venda da casa. Ah, só isso? Bruno pareceu relaxar levemente. Bem, esses documentos podem ser facilmente contestados. Meus pais, infelizmente, não estão em condições de entender termos legais complexos. As sirenes estavam mais próximas agora. Júlia viu luzes vermelhas e azuis refletindo nas janelas dos vizinhos. Olhem, Bruno disse, recuperando aquele tom quase gentil. Não precisa ser assim. Mãe, pai, eu amo vocês. Sempre amei. Só quero o melhor para vocês. Então por que está fazendo isso? Dona Eulália chorou. Por que está nos tirando tudo? Porque vocês não entendem, Bruno respondeu, e havia uma convicção genuína na voz dele agora. Vocês são velhos, vulneráveis. Pessoas ruins poderiam aproveitar-se de vocês. Eu estou protegendo vocês. Protegendo? Sr. Carlos disse amargamente. Ou protegendo a si mesmo. Do que exatamente eu precisaria me proteger? A pergunta ficou suspensa no ar. Júlia viu o Sr. Carlos e Dona Eulália se entreolharem. Viu a decisão sendo tomada. Da verdade, Sr. Carlos finalmente disse. Da verdade sobre o que aconteceu há 35 anos. Bruno ficou completamente imóvel. Só seus olhos se moveram, fixando-se primeiro no pai, depois na mãe e finalmente na mala que estava no canto do quartinho. Não sei do que está falando, ele disse, mas sua voz havia perdido toda a segurança. Raquel Ferreira. Dona Eulália disse o nome devagar, cada sílaba carregada de peso. Você se lembra dela? O rosto de Bruno perdeu toda a cor. O silêncio depois que Dona Eulália pronunciou aquele nome foi ensurdecedor. Até a chuva parecia ter parado, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração. Bruno estava paralisado na varanda, seus olhos fixos na mãe. Júlia viu o momento exato em que o medo atravessou o rosto dele, substituindo toda aquela confiança anterior. Vocês não fariam isso, ele finalmente disse, a voz pouco mais que um sussurro rouco. Vocês não podem. Por que não? Sr. Carlos perguntou, e havia uma dureza nele que Júlia não tinha visto antes. Você tirou tudo de nós. Por que não poderíamos tirar tudo de você? Porque... Bruno passou a mão pelo rosto, seu polimento cuidadoso começando a rachar. Porque vocês também se incriminariam, vocês encobririam, vocês mentiram para a polícia, vocês são tão culpados quanto eu. E estamos dispostos a pagar esse preço, Dona Eulália disse apertando Miguel contra o peito. O bebê, sentindo a tensão, começou a choramingar. Estamos velhos, Bruno, não temos muito tempo, mas podemos usar o que nos resta para fazer o que devíamos ter feito há 35 anos.
As sirenes da ambulância estavam a apenas alguns quarteirões agora. Júlia podia ver as luzes refletindo nas nuvens baixas. Deem-me os documentos, Bruno disse de repente, sua máscara de advogado confiante completamente destruída. Deem-me o que vocês têm e eu devolvo a casa. Devolvo tudo. Vocês podem voltar para suas vidas. E a Clarice? Senhor Carlos perguntou. Eu vou restabelecer o contato, prometo. Suas promessas não valem nada, Dona Eulália disse amargamente. Bruno passou as mãos pelos cabelos, desarrumando-os. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 5 minutos. O que vocês querem? Dinheiro? Posso transferir dinheiro agora mesmo. Quanto? 100 mil? 200? Acha que é sobre dinheiro? Senhor Carlos balançou a cabeça. Isso nunca foi sobre dinheiro. Então sobre o quê? Vingança? Vocês querem me ver preso? Querem destruir minha carreira? Queremos justiça, Dona Eulália disse simplesmente. Para a família Ferreira, para Raquel e sim, para nós mesmos. A ambulância virou a esquina, suas luzes iluminando a rua tranquila. Junto com ela, vinha uma viatura da polícia. Júlia reconheceu o sargento Tavares ao volante. Acabou, Bruno disse, recuperando um pouco da compostura. A polícia está aqui. Eles vão levar vocês. Vão ver que estão confusos, delirando. E esses documentos que vocês têm, bem, papel velho de pessoas senis não significa muita coisa. Temos a sua confissão, Senhor Carlos disse, escrita pela sua própria mão, detalhando exatamente o que aconteceu naquela noite. Bruno deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Vocês não guardaram aquilo. Eu vi vocês queimarem. Viu a gente queimar roupas, Dona Eulália corrigiu. A carta nós guardamos durante todos esses anos. Esperando por quê? Nem nós sabemos. Talvez por um momento como este. A ambulância e a viatura pararam em frente à casa. Júlia ouviu portas se abrindo, vozes se aproximando. Doutor Tavares, uma voz chamou. Era uma paramédica, carregando uma maleta. Onde estão seus pais? Bruno ficou congelado, dividido. Júlia podia ver a luta acontecendo dentro dele. Chamava os paramédicos e a polícia, arriscando que seus pais realmente mostrassem a confissão, ou tentava negociar? Bruno, Dona Eulália disse suavemente, e havia algo de maternal na voz dela, apesar de tudo. Você pode acabar com isso agora. Pode fazer a coisa certa, depois de todos esses anos. A coisa certa? Bruno deu uma risada sem humor. A coisa certa teria sido contar a verdade há 35 anos. Mas vocês não fizeram isso. Vocês me protegeram. Vocês me transformaram nisto. Nós cometemos um erro, Senhor Carlos admitiu. Um erro terrível. E pagamos por ele todos os dias desde então. Mas você teve escolhas. Você podia ter se tornado uma pessoa melhor, apesar do que aconteceu. Em vez disso, usou aquele segredo como desculpa para ser cada vez pior. Doutor Tavares, a paramédica estava mais próxima agora, confusão na voz. Está tudo bem? Bruno se virou para ela e Júlia viu o momento em que ele tomou sua decisão. Viu o advogado confiante voltando, a máscara sendo recolocada no lugar. Sim, desculpe, meus pais estão aqui dentro. Como expliquei pelo telefone, eles tiveram um surto. Estão delirando, fazendo acusações sem sentido. Não é um surto, Júlia disse alto o suficiente para ser ouvida. Eles estão perfeitamente lúcidos. O sargento Tavares apareceu atrás da paramédica. Ele reconheceu Júlia imediatamente. Senhora, nós nos falamos mais cedo, sobre o casal desaparecido. Sim, Júlia disse, e eu menti para o senhor. Eles estão aqui. Mas não estão confusos. Estão fugindo do próprio filho, que está tentando roubar tudo deles. Ela está sendo manipulada, Bruno interrompeu rapidamente. Meus pais são muito convincentes quando estão em surto. Eles têm histórico de... Chega! Dona Eulália gritou, sua voz ecoando pela rua silenciosa. Alguns vizinhos já tinham saído às varandas para assistir. Chega de mentiras, chega de encobrir. Carlos, pegue a mala. Mãe, não, Bruno disse e agora havia puro pânico na voz. Por favor, pensem no que estão fazendo. Senhor Carlos pegou a mala e trouxe até a porta.
Com mãos surpreendentemente firmes, abriu-a e tirou o envelope amarelado. Há 35 anos, ele começou, sua voz forte o suficiente para que todos ouvissem, incluindo os vizinhos curiosos, nosso filho atropelou e matou uma jovem chamada Raquel Ferreira. Ele fugiu do local. E nós o ajudamos a encobrir o crime. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento parecia ter parado. Papai, Bruno sussurrou, toda a cor drenando do seu rosto. Temos a confissão dele, Dona Eulália continuou, escrita pela própria mão. Temos recortes de jornal, temos registros do conserto do carro, temos tudo. O sargento Tavares olhou de Bruno para os pais dele, processando. Isso é uma acusação muito séria. Eles estão senis, Bruno tentou novamente. Não sabem o que estão dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo, Sr. Carlos disse, estendendo o envelope. Aqui está a verdade que escondemos por tanto tempo, e estou pronto para aceitar as consequências. Sargento, a paramédica interferiu, talvez devêssemos primeiro avaliar. Não, o policial a interrompeu, pegando o envelope. Se há uma acusação de crime não resolvido, preciso investigar. Ele olhou para Bruno. Doutor Tavares, o senhor precisa vir comigo à delegacia. Isso é ridículo! Bruno explodiu. Vocês vão acreditar nos delírios de 2 idosos senis? Eu sou um advogado respeitado nesta cidade. Eu conheço o promotor, conheço o juiz. O que o torna ainda mais responsável por seguir a lei, o sargento Tavares disse friamente. E se o que eles estão dizendo é verdade? Não pode ser provado. Essa confissão poderia ter sido escrita por qualquer pessoa. Então não terá problemas em ir comigo prestar esclarecimentos. Júlia observava tudo como se estivesse assistindo um filme. Viu Bruno sendo levado até a viatura, ainda protestando. Viu o sargento Tavares folheando os documentos do envelope, sua expressão ficando cada vez mais séria. Viu os vizinhos sussurrando, celulares gravando tudo. E viu o Sr. Carlos e Dona Eulália, abraçados, lágrimas escorrendo pelos rostos deles. Não de tristeza, Júlia percebeu, mas de alívio, de libertação. Vão precisar vir também, o sargento disse ao casal gentilmente, para prestar depoimento. Nós sabemos, Dona Eulália disse, estamos prontos. Esperem, Júlia disse de repente. E quanto a outra coisa, a venda da casa, o dinheiro roubado? O sargento a olhou. Isso é uma questão civil. Mas, ele olhou para Bruno na viatura, se parte deste caso envolve falsificação de documentos, isso também será investigado. Júlia, Sr. Carlos se virou para ela, pegando suas mãos. Obrigado. Obrigado por ter parado naquela estrada, por ter confiado em 2 desconhecidos, por nos dar coragem para fazer o que deveríamos ter feito há tanto tempo. Júlia não sabia o que dizer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Dona Eulália sorriu através das lágrimas. Você fez o que uma pessoa especial faria. E por causa disso, talvez uma família finalmente tenha respostas. E talvez nós finalmente possamos ter paz. Eles foram levados então, Sr. Carlos e Dona Eulália na ambulância para serem avaliados primeiro, Bruno na viatura. A rua aos poucos foi voltando ao silêncio. Os vizinhos retornando para dentro das suas casas com o que seria assunto de fofoca por meses. Júlia ficou parada na varanda, Miguel nos braços, observando as luzes se afastarem. Ela havia pensado que estava apenas ajudando um casal na chuva. Em vez disso, tinha desencadeado uma avalanche que estava há 35 anos esperando para desabar. E algo lhe dizia que essa noite estava longe de terminar. Júlia mal conseguiu dormir naquela noite. Miguel acordou 3 vezes, como se sentisse a tensão que ainda pairava no ar. Cada vez que ela fechava os olhos, via o rosto de Bruno perdendo toda a cor quando seus pais pronunciaram o nome de Raquel Ferreira. Às 6 da manhã, ela desistiu de tentar dormir. Fez um café fraco, era o que sobrava no pote, e ligou a televisão antiga no volume mais baixo possível. A notícia estava em todos os canais. Advogado renomado é preso sob acusação de homicídio e ocultação de cadáver em caso de 35 anos atrás, o apresentador dizia, enquanto a foto de Bruno aparecia na tela.
Segundo informações, os próprios pais do advogado Bruno Tavares entregaram uma confissão manuscrita à polícia. Júlia mudou de canal. A mesma notícia, de ângulos diferentes. Em um deles, conseguia até ver seu quartinho ao fundo, iluminado pelas luzes da viatura. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Júlia? Era a voz de Dona Eulália, cansada, mas firme. Consegui seu número com a Dona Mercês. Espero que não se importe. Não. Como vocês estão? Onde estão? Ainda na delegacia. Prestamos depoimento a noite toda. O Carlos está dormindo numa cadeira aqui do lado. Somos fortes, não se preocupe conosco. E o Bruno? Houve uma pausa. Ele confessou. De madrugada, depois de horas negando, ele finalmente desabou. Contou tudo, cada detalhe daquela noite. Júlia sentou-se pesadamente no sofá. E agora? Agora ele enfrenta as consequências, nós também. A promotoria está decidindo se vai nos processar como cúmplices. Provavelmente vai, mas... A voz dela falhou. Mas, pelo menos, a verdade está fora. E a família da Raquel? Eles sabem? A polícia foi informá-los esta manhã. A mãe dela ainda está viva, Dona Esther. Ela tem 81 anos agora. Imagino como deve estar se sentindo, depois de todos esses anos, finalmente sabendo o que aconteceu com a filha. Júlia imaginou. Imaginou a dor de perder uma filha e nunca saber por quê. Imaginou a agonia de não ter respostas, de não poder ter um fechamento adequado. Júlia, Dona Eulália continuou, você salvou mais do que nossas vidas ontem. Você salvou nossas almas. Estávamos carregando esse peso há tanto tempo. Não sei se consegue entender o alívio de finalmente deixá-lo ir. Entendo, Júlia disse suavemente, pensando em seus próprios segredos, seus próprios pesos. Há mais uma coisa. Dona Eulália hesitou. Conseguimos contato com a Clarice. Ela vai vir. Está pegando um voo hoje mesmo de Lisboa. E ela trouxe documentos, provas das movimentações financeiras, dos contatos bloqueados, tudo que o investigador particular descobriu. Isso vai ajudar no caso contra o Bruno? Sim. Parece que além do atropelamento, ele também cometeu crimes de estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita. A lista é longa. Depois que desligou, Júlia alimentou Miguel e tentou processar tudo o que havia acontecido. Não eram nem 24 horas desde que ela vira aquele casal na estrada. Menos de um dia. E o mundo deles, o dela também, de certa forma, tinha virado completamente de cabeça para baixo. Às 9 da manhã, bateram na porta. Era uma mulher de uns 50 anos, magra, com cabelos grisalhos presos num coque. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Você é Júlia? A mulher perguntou, a voz trêmula. Sim, eu sou Esther Ferreira, mãe da Raquel. Júlia sentiu o ar sair dos pulmões. Dona Esther, eu posso entrar? Só por um momento. Júlia a convidou para entrar, oferecendo-lhe o único lugar confortável para sentar, o sofá-cama. Dona Esther olhou ao redor do pequeno quartinho com olhos que pareciam não ver realmente nada. A polícia me contou, ela começou. Me contou tudo, sobre o Bruno Tavares, sobre a confissão, sobre como os pais dele guardaram o segredo por 35 anos. Sinto muito, Júlia disse, sem saber o que mais falar. E me contaram sobre você, Dona Esther continuou. Como você parou na estrada, como deu abrigo para eles, como sua gentileza permitiu que a verdade finalmente viesse à tona. Eu não fiz nada demais. Você fez tudo, Dona Esther interrompeu. Você sabe o que é viver 35 anos sem saber o que aconteceu com sua filha? Acordar todos os dias com aquele buraco no peito, sem respostas? Júlia balançou a cabeça silenciosamente. Minha Raquel ia ser professora, Dona Esther disse, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ela amava crianças, queria fazer diferença no mundo. E então, numa noite, ela simplesmente não voltou para casa. Encontraram ela 2 horas depois, caída naquela estrada. Alguém tinha atropelado minha menina e fugido como um covarde. E durante 35 anos, esse alguém viveu sua vida normalmente. Formou-se, casou-se, teve uma carreira. Enquanto minha filha, virou pó. O silêncio que se seguiu era pesado com uma dor antiga, profunda. Mas agora eu sei, Dona Esther finalmente disse. Agora eu tenho respostas. Não traz minha filha de volta, não cura a dor, mas fecha algo que estava aberto há tanto tempo.
O que vai acontecer agora? Júlia perguntou. Com Bruno Tavares? Prisão, espero. Muitos anos. E com os pais dele? Ela fez uma pausa. Parte de mim quer odiá-los. Quer que paguem por terem encoberto. Mas outra parte entende que eles eram pais tentando proteger um filho. Não desculpa o que fizeram, mas entendo. Ela se levantou para ir embora, mas parou na porta. Júlia, você tem um filho? Sim, Miguel. Ele tem 6 meses. Cuide bem dele, Dona Esther disse, tocando gentilmente no rosto de Júlia. E se algum dia ele cometer um erro, mesmo um erro terrível, ajude-o a fazer a coisa certa. Não o proteja às custas de outras pessoas, porque no final não é proteção, é destruição. Depois que Dona Esther saiu, Júlia ficou sentada por muito tempo, apenas segurando Miguel e pensando. O telefone tocou novamente. Desta vez era o sargento Tavares. Senhora Júlia, preciso que venha à delegacia. Algumas perguntas sobre ontem à noite. Estou em algum problema? Não, mas seu depoimento é importante, e tem alguém aqui que gostaria de conhecê-la. 1 hora depois, Júlia estava na delegacia com Miguel no carrinho. O sargento a levou para uma sala onde Sr. Carlos e Dona Eulália esperavam, junto com uma mulher de uns 40 e poucos anos que tinha os mesmos olhos da mãe. Júlia, Dona Eulália se levantou imediatamente, abraçando-a com força. Esta é nossa filha, Clarice. Clarice tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse simplesmente. Obrigada por cuidar dos meus pais, por acreditar neles quando ninguém mais acreditaria. Como está seu irmão? Júlia perguntou, não sabendo se deveria perguntar. Destruído, Clarice respondeu com honestidade brutal. E deveria estar. O que ele fez? Ela balançou a cabeça. Não reconheço mais quem ele se tornou. Ou talvez ele sempre tenha sido assim e eu não quis ver. Ele tinha bondade uma vez, Dona Eulália disse suavemente. Todos temos bondade em algum lugar. Mas o medo, a culpa, o orgulho, essas coisas podem envenenar até o melhor de nós. Os advogados dele vão tentar negociar, Clarice explicou. Querem alegação de pânico, de juventude, 1000 desculpas. Mas a promotoria tem um caso sólido, especialmente com a confissão que ele deu de madrugada. E vocês? Júlia olhou para Sr. Carlos e Dona Eulália. O que vai acontecer com vocês? Vamos ser processados também, Sr. Carlos disse calmamente. Como deve ser. Encobrimos um crime, mentimos para a polícia. Mas, ele pegou a mão da esposa, mas vamos enfrentar juntos, como sempre fizemos. E a casa? Júlia perguntou. O dinheiro? Com as provas que trouxe de Portugal, Clarice disse, conseguimos provar a fraude. A venda da casa será anulada, o dinheiro será recuperado. Vai levar tempo, mas meus pais terão de volta o que é deles. E algo mais, Dona Eulália adicionou, olhando para a filha com amor. Temos nossa Clarice de volta. Foi quando o sargento Tavares entrou novamente. Há mais uma pessoa querendo falar com vocês. Ele se afastou e uma mulher entrou. Júlia a reconheceu das fotos nos jornais. Era a advogada que tinha comprado a casa. A mesma que tinha percebido que algo estava errado e dado aos idosos uma cópia do contrato. Dona Eulália, Sr. Carlos, ela disse. Meu nome é doutora Patrícia Lemos. Eu gostaria de me oferecer para representá-los, pro bono. Por quê? Sr. Carlos perguntou surpreso. Porque o que vocês fizeram ontem, confessando tudo, isso exige coragem, e porque acredito que merecem uma segunda chance de fazer o certo. Júlia observou enquanto a advogada explicava as opções legais, enquanto Clarice segurava as mãos dos pais, enquanto Miguel dormia tranquilamente alheio a todo o drama ao redor. E pensou em como uma única decisão, parar naquela estrada, confiar naqueles estranhos, tinha mudado tantas vidas. Não só as vidas de Sr. Carlos e Dona Eulália, mas também a de Bruno, que agora enfrentaria as consequências de suas escolhas. A de Dona Esther, que finalmente tinha respostas após 35 anos. A de Clarice, que recuperara seus pais. E sim, a dela mesma. Porque Júlia tinha aprendido algo importante naquela noite, que gentileza importa, que verdade importa, e que às vezes fazer a coisa certa significa correr riscos. Mas e agora? O que aconteceria a seguir para todos eles? 3 semanas se passaram desde aquela noite na tempestade. Júlia estava no quartinho guardando as roupas de Miguel que acabara de lavar, quando ouviu batidas na porta.
Era Clarice. Oi, a mulher disse, carregando uma sacola grande. Posso entrar? Claro, Júlia respondeu, surpresa. Tinha visto Clarice apenas 2 vezes desde aquela manhã na delegacia. Clarice entrou e colocou a sacola na mesa. Trouxe algumas coisas para o Miguel, roupinhas, fraldas, alguns brinquedos. Espero que não se importe. Clarice, você não precisava. Eu sei, mas quis. Ela se sentou no sofá olhando ao redor. Meus pais me contaram sobre sua situação, mãe solteira, trabalhando em 3 empregos, morando num quartinho. Júlia sentiu o rosto esquentar. Não gostava de ser objeto de pena. Não estou dizendo isso para te diminuir, Clarice rapidamente adicionou, percebendo o desconforto. Estou dizendo porque admiro você. Está fazendo tudo sozinha e ainda teve coragem e bondade para ajudar 2 estranhos. Como estão seus pais? Júlia perguntou, mudando de assunto. Melhores. O processo criminal contra eles está andando, mas a doutora Patrícia está confiante que vão pegar penas leves, talvez até penas alternativas, considerando a idade, o fato de terem confessado voluntariamente e os 35 anos que passaram carregando essa culpa. E o Bruno? Preso. Vai a julgamento em 2 meses. Com todas as acusações juntas, o homicídio culposo, a ocultação, os crimes financeiros, está olhando para pelo menos 15 anos. Seus pais vão visitá-lo? Clarice hesitou. Minha mãe quer. Meu pai está mais relutante. Eles estão num processo de luto, sabe? Luto pelo filho que achavam que tinham. E você? Clarice olhou para as próprias mãos. Eu não sei. Parte de mim quer ir lá e gritar com ele. Perguntar como pôde fazer tudo aquilo. Mas outra parte tem medo de que, se eu for, vou ver algum vestígio do irmão que eu amava quando éramos crianças, e isso vai tornar tudo mais doloroso. Júlia começou a choramingar no berço. Júlia foi pegá-lo, voltando para se sentar com o bebê no colo. Júlia, Clarice disse, o tom mudando para algo mais sério. Tenho uma proposta para você. Proposta? Meus pais vão recuperar a casa. Deve levar mais algumas semanas, mas é certo. E quando isso acontecer, eles querem que você se mude para lá. Júlia ficou boquiaberta. O quê? A casa tem 3 quartos. Eles só precisam de 1. Você e o Miguel poderiam ter um quarto próprio. Há um jardim onde ele poderia brincar quando crescer. E Júlia, você não precisaria mais pagar aluguel. Clarice, eu não posso aceitar isso. Por que não? Você salvou meus pais, literalmente. Se não fosse por você, eles estariam presos na situação que o Bruno criou, ou pior, internados como ele queria. Mas morar de favor? Não seria de favor, Clarice interrompeu. Seria uma troca. Você ajudaria meus pais. Eles estão velhos, precisam de alguém por perto. Você mora lá, não paga aluguel e em troca ajuda com as coisas da casa, está presente caso precisem de algo. Júlia balançou Miguel automaticamente, processando a oferta. Era tentador. Deus era tão tentador. Não pagar aluguel significaria poder largar pelo menos um dos 3 trabalhos. Significaria mais tempo com Miguel. Significaria não ter que se preocupar se a dona Mercês ia aumentar o aluguel de novo, ou se a inquilina ao lado ia fazer mais denúncias falsas. E você? Ela perguntou. Você não vai morar com eles? Vou ficar mais uns 2 meses aqui no Brasil até tudo se resolver. Depois preciso voltar para Portugal. Meu marido está lá, meu trabalho, minha vida. Mas ficaria muito mais tranquila sabendo que tem alguém com meus pais. Deixe eu pensar, Júlia disse, embora já soubesse qual seria sua resposta. Clarice sorriu. Claro, sem pressão, mas pensa bem, tá? Depois que Clarice foi embora, Júlia ficou no quartinho olhando as paredes manchadas de umidade, o teto com infiltração que a dona Mercês nunca se dispôs a consertar, o banheiro minúsculo onde mal cabia um adulto de cada vez. Pensou em ter um quarto de verdade para Miguel, um jardim, uma cozinha de tamanho normal. E principalmente pensou em não estar mais sozinha. Em ter aquele casal de idosos por perto que já pareciam vovós para seu filho. Seu celular tocou. Era um número desconhecido novamente. Alô? Júlia? Aqui é Patrícia Lemos, a advogada dos Tavares. Oi, doutora Patrícia. Em que posso ajudar? Na verdade, sou eu quem gostaria de ajudar você. Conversei com o Sr. Carlos e Dona Eulália, e eles me contaram um pouco sobre sua situação. Sei que está trabalhando como faxineira, mas você já pensou em fazer outra coisa? Outras coisas não pagam as contas, Júlia respondeu honestamente.
E se pagassem? Estou precisando de uma assistente no escritório. Alguém para ajudar com organização de documentos, atendimento a clientes, coisas assim. Não exige formação superior. Eu mesma treino. O salário é o dobro do que você deve estar ganhando agora nos 3 empregos juntos. Júlia teve que sentar. Está falando sério? Completamente. Vi como você lidou com aquela situação toda. Você tem bom coração, mas também tem cabeça. Manteve a calma quando a maioria das pessoas teria entrado em pânico. Esse é o tipo de pessoa que quero na minha equipe. Eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar e me liga até amanhã? Sim, pode deixar. Depois de desligar, Júlia sentou no chão e riu. Simplesmente riu, um som quase histérico. Em 3 semanas, sua vida tinha virado do avesso. Da noite para o dia, tinha passado de mãe solteira lutando para sobreviver para alguém com oportunidades reais de mudança. Tudo porque tinha parado o carro naquela tempestade. No dia seguinte, Júlia ligou para Patrícia aceitando o emprego. Depois ligou para Clarice aceitando a proposta de morar com o Sr. Carlos e Dona Eulália. E então, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se ter esperança. A mudança aconteceu 2 semanas depois. Júlia não tinha muitas coisas, então foi rápido. A casa dos Tavares era tudo o que Clarice tinha descrito e mais. Antiga, mas bem cuidada, com um jardim da frente cheio de flores que Dona Eulália cultivava com dedicação. Seu quarto, Dona Eulália disse, abrindo a porta do que seria o espaço de Júlia e Miguel. Era 3 vezes maior que o quartinho da Dona Mercês. Tinha janelas que deixavam o sol entrar, paredes pintadas de um amarelo suave e até um pequeno closet. É perfeito, Júlia sussurrou, lágrimas nos olhos. Você é perfeita, Dona Eulália respondeu, abraçando-a. Obrigada por aceitar ficar conosco. Sabe, desde que a Clarice cresceu, esta casa ficou muito quieta, muito vazia. Ter você e o Miguel aqui é como se estivesse viva de novo. Naquela noite, Júlia colocou o Miguel para dormir no berço que Sr. Carlos tinha montado mais cedo. Ela mesma deitou na cama de verdade, não um sofá-cama, uma cama de verdade, e pela primeira vez em meses sentiu-se segura. No andar de baixo, podia ouvir Sr. Carlos e Dona Eulália conversando baixinho na cozinha. O cheiro de café subia pelas escadas. Pela janela, via as estrelas, não obstruídas por prédios ou fios elétricos. E pensou em tudo o que tinha acontecido. Em como uma escolha simples, parar para ajudar, tinha desencadeado uma série de eventos que mudaram vidas. Bruno pagaria por seus crimes. Dona Esther tinha finalmente encontrado paz. Sr. Carlos e Dona Eulália tinham se libertado de um segredo que carregavam há décadas. Clarice tinha recuperado seus pais. E ela tinha encontrado uma família. Não a família que tinha nascido, não a família que tinha planejado ter com o pai de Miguel, mas uma família mesmo assim, construída em bondade, em necessidade mútua, em circunstâncias improváveis. Júlia estava quase dormindo quando ouviu batidas urgentes na porta da frente, vozes alteradas. Ela desceu correndo, encontrando o Sr. Carlos atendendo a porta. Na varanda estava um homem que Júlia reconheceu das fotos nos jornais. O taxista, o mesmo que tinha roubado e abandonado os idosos naquela noite de tempestade. E ele estava sangrando. Por favor, o taxista implorava, segurando o braço que sangrava através da camisa rasgada. Preciso de ajuda, eles vão me matar. Sr. Carlos ficou paralisado na porta, reconhecimento e raiva passando por seu rosto simultaneamente. Você, ele disse, a voz baixa e dura. Você é o homem que nos roubou, que nos deixou naquela estrada. O taxista, Júlia lembrou que os jornais haviam publicado seu nome, Rodrigo Silva, cambaleou, suas pernas claramente fracas. Eu sei o que fiz, e mereceria se você batesse a porta na minha cara, mas por favor, só deixe eu chamar uma ambulância, vão me encontrar se eu continuar na rua. Dona Eulália apareceu atrás do marido. Ela olhou para aquele homem ensanguentado e ferido, e Júlia viu o conflito passar por seu rosto. Quem quer te matar? Ela perguntou. Gente para quem devo dinheiro, muito dinheiro. Eu tinha uma dívida de jogo, apostas. Pensei que se eu conseguisse mais uma grande quantia, poderia pagar e ficaria livre. Então roubou idosos indefesos na chuva, Júlia disse da escada, sua voz cortante.
Rodrigo a olhou, vergonha tingindo seu rosto pálido. Foi a pior coisa que já fiz, juro. Quando vi vocês nos jornais, vi o que desencadeei ao abandonar vocês, fiquei doente, literalmente doente. E agora quer nossa ajuda, Sr. Carlos disse, sem emoção. Não mereço, eu sei, mas estou implorando mesmo assim. Houve um longo silêncio. Júlia desceu o resto das escadas, ficando ao lado de Dona Eulália. Carlos, Dona Eulália disse suavemente, lembra o que você disse para mim naquela noite na delegacia? Que fazer a coisa certa não é fácil, mas é o que nos define. Isso é diferente, Eulália. Este homem cometeu um erro terrível, como nosso filho, como nós mesmos. Ela olhou para Rodrigo. Todo mundo merece uma chance de fazer melhor, mesmo que não mereçam. Sr. Carlos fechou os olhos, respirando fundo. Quando abriu, havia resignação neles. Entre, vamos cuidar desse ferimento e chamar a ambulância, mas depois você vai à polícia, vai confessar o roubo, vai aceitar as consequências. Eu vou, Rodrigo prometeu, praticamente caindo pela porta. Júlia ajudou a sentar Rodrigo na cozinha, enquanto Dona Eulália buscava o kit de primeiros socorros. O ferimento não era tão grave quanto parecia, um corte profundo no antebraço, mas sem atingir nada vital. Foi uma faca, Rodrigo explicou enquanto Júlia limpava o ferimento. Um dos cobradores disse que da próxima vez não erraria o pescoço. Quanto você deve? Sr. Carlos perguntou. 35 mil. Pode não parecer muito para algumas pessoas, mas para mim é impossível. Trabalho 16 horas por dia como taxista e mal pago o aluguel. Então começou a roubar passageiros, Júlia disse sem piedade. Não, Rodrigo protestou. Vocês foram os primeiros, os únicos. Eu nunca. Eu estava desesperado. Tinha acabado de receber mais uma ameaça. Disseram que iam machucar minha filha se eu não pagasse em uma semana. Você tem uma filha? Dona Eulália perguntou, sua voz suavizando ligeiramente. Tenho. Fernanda. Ela tem 8 anos, mora com a mãe, minha ex-esposa. Ela não sabe da dívida, não sabe de nada. Ele começou a chorar. Eu só queria proteger minha filha, e acabei me tornando exatamente o tipo de pessoa que eu temia. Júlia terminou de enfaixar o braço dele. A ambulância está vindo, e depois vamos juntos à delegacia. Obrigado, Rodrigo sussurrou. Obrigado por não me deixar sangrando na porta. Depois de tudo que fiz. Não estamos fazendo isso por você, Sr. Carlos disse duramente. Estamos fazendo porque é quem escolhemos ser. Apesar das coisas ruins que acontecem, apesar da dor que outras pessoas nos causam, escolhemos bondade. Não porque é fácil, mas porque é certo. Na delegacia, 1 hora depois, Júlia observou Rodrigo confessar tudo ao sargento Tavares. O roubo, as ameaças que estava recebendo, os agiotas que o perseguiam. O policial ouviu tudo com expressão séria. Vou ter que prendê-lo, ele finalmente disse, pelo roubo. Eu sei, Rodrigo respondeu, e aceito. Mas, por favor, minha filha, ela precisa estar segura desses homens. Vou acionar a equipe que lida com a agiotagem, o sargento prometeu, e vamos colocar proteção para sua ex-esposa e filha. Posso fazer uma ligação? Para a minha ex, ela precisa saber. O sargento assentiu, entregando seu próprio telefone. Júlia e os Tavares esperaram na recepção enquanto Rodrigo fazia a ligação. Podiam ouvir sua voz quebrando, pedindo desculpas, tentando explicar. Você acha que fizemos a coisa certa? Júlia perguntou a Dona Eulália. Acho que fizemos a coisa humana, ela respondeu. O Rodrigo fez algo terrível conosco, mas ele também é uma pessoa perdida, desesperada, tentando proteger sua filha das consequências de seus erros. Não é diferente do que fizemos com o Bruno, no final das contas. Mas vocês finalmente fizeram o certo, Júlia apontou. Levamos 35 anos, Dona Eulália lembrou tristemente. 35 anos para ter a coragem que deveríamos ter tido na primeira noite. O Rodrigo está fazendo em semanas o que nos levou décadas. Quando Rodrigo terminou a ligação, ele voltou até eles. Quero pagar de volta o dinheiro que roubei. Não tenho agora, mas vou trabalhar. Vou pagar mesmo que leve anos. Preocupe-se em ser um bom pai primeiro, Sr. Carlos disse, em proteger sua filha, em ser honesto com ela sobre seus erros para que ela não repita. O dinheiro é só dinheiro. Júlia voltou para casa às 3 da manhã, exausta. Miguel tinha ficado com Clarice,
que tinha vindo para ficar com ele enquanto lidavam com a emergência de Rodrigo. Como foi? Clarice perguntou, embalando o bebê dormindo. Surreal, Júlia respondeu, deixando-se cair no sofá. O homem que causou tudo isso voltou pedindo ajuda, e seus pais ajudaram. É quem eles são, Clarice disse simplesmente. Mesmo depois de tudo que passaram, ainda escolhem bondade. Acho que é por isso que a culpa do que fizeram com o Bruno os comeu por tanto tempo, porque no fundo sempre foram boas pessoas que fizeram uma escolha ruim. E o Bruno, ele também era uma boa pessoa que fez uma escolha ruim? Clarice ficou quieta por um momento. Acho que o Bruno deixou aquela primeira escolha ruim definir todas as outras que vieram depois. Em vez de tentar consertar, ele continuou construindo em cima da mentira, até que a mentira se tornou maior que a verdade. No dia seguinte, Júlia começou seu novo emprego no escritório da Dota Patrícia. Era estranho estar num ambiente de escritório de verdade, com computadores, impressoras, processos organizados em pastas coloridas. Você vai se dar bem aqui, Patrícia disse, mostrando sua mesa. Tem instinto para as coisas certas. Obrigada por acreditar em mim, Júlia disse sinceramente. Você parou numa tempestade para ajudar estranhos, Patrícia respondeu. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. As semanas seguintes passaram num borrão. Júlia se adaptou à nova rotina, ao novo emprego, à nova casa. Miguel estava crescendo, sorrindo mais, começando a balbuciar sons que quase pareciam palavras. Senhor Carlos e Dona Eulália foram a julgamento. Como a Dota Patrícia havia previsto, receberam penas leves, serviços comunitários e liberdade condicional. O juiz considerou a confissão voluntária, os 35 anos de remorso e a idade avançada. Bruno foi condenado a 18 anos. Júlia foi ao julgamento. Viu quando a sentença foi lida. Viu o homem que uma vez foi um advogado confiante se curvar sobre o peso de suas escolhas. Dona Eulália visitava ele uma vez por mês na prisão. Senhor Carlos foi apenas uma vez, voltando com os olhos vermelhos, mas sem dizer nada do que aconteceu lá. Rodrigo recebeu 3 anos, mas parte da pena foi convertida em regime semiaberto depois de 6 meses, devido ao seu comportamento exemplar e cooperação com as investigações sobre os agiotas. E Dona Esther? Ela finalmente conseguiu fazer o funeral adequado da filha. 35 anos depois, finalmente pôde colocar flores no túmulo sabendo toda a verdade. Mas a história ainda não tinha terminado, porque em uma tarde de sábado, 3 meses depois de tudo ter começado, tocaram a campainha da casa dos Tavares. Na porta estava uma mulher jovem, grávida, com uma criança de 8 anos ao seu lado. Desculpe incomodar, ela disse nervosamente. Estou procurando o Sr. Carlos e Dona Eulália. Meu nome é Amanda, e essa é minha filha Fernanda. Somos a família de Rodrigo Silva. E tinha algo mais. Algo que ela segurava nas mãos com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Um envelope. O mesmo envelope que havia sumido naquela noite de tempestade. Júlia estava preparando o almoço quando ouviu vozes na sala. Reconheceu a voz de Dona Eulália, surpresa, mas gentil, convidando as visitantes para entrar. Quando chegou à sala, viu a mulher grávida e a menina sentadas no sofá, o envelope repousando na mesa de centro como uma bomba prestes a explodir. Júlia, Sr. Carlos disse, essa é Amanda e Fernanda, a família do Rodrigo. Olá, Júlia cumprimentou, confusa com a visita. Rodrigo estava na prisão, elas sabiam disso. Peço desculpas por aparecer assim, Amanda começou, suas mãos trêmulas segurando uma xícara de chá que Dona Eulália tinha oferecido. Mas Rodrigo me pediu que viesse. Ele tem algo que pertence aos senhores. Ela apontou para o envelope na mesa. Quando prenderam o Rodrigo, vasculharam nosso apartamento. Encontraram isso escondido no fundo do guarda-roupa dele. Ele confessou que tinha pegado de vocês naquela noite. O restante do dinheiro ele já tinha usado para pagar parte da dívida. Sr. Carlos pegou o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia cédulas amassadas, provavelmente não mais R$ 200, e alguns documentos pessoais dos dois. Não é muito, Amanda continuou, lágrimas nos olhos. Ele gastou quase tudo, mas pediu que eu devolvesse o que sobrou, e que pedisse desculpas por ele, novamente. Como ele está? Dona Eulália perguntou gentilmente.
Melhor, eu acho. A prisão foi um choque que ele precisava. Está fazendo terapia lá dentro, participando de grupos de apoio para viciados em jogo. Pela primeira vez em anos, parece que está encarando seus problemas de frente. Fernanda, que tinha ficado quieta até então, de repente falou: "Meu pai é uma pessoa boa, ele só fez coisas ruins quando estava com medo." A inocência e a convicção na voz da criança fizeram todos na sala ficarem quietos. "Você tem razão", Dona Eulália finalmente disse, ajoelhando-se na frente da menina. "Seu pai é uma pessoa boa que cometeu erros, assim como todos nós. O importante é que ele está tentando consertar agora." Os senhores conseguem perdoar ele?" Amanda perguntou, a voz carregada de esperança. Senhor Carlos e Dona Eulália se entreolharam. Aquela conversa silenciosa que só casais de décadas conseguem ter. "Já perdoamos", Senhor Carlos finalmente disse. "No momento que escolhemos ajudá-lo quando veio até nossa porta sangrando, já tínhamos perdoado." Amanda soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Fernanda se levantou e abraçou a mãe, consolando-a com uma maturidade além de seus 8 anos. "Tem mais uma coisa", Amanda disse quando conseguiu se recompor. "Rodrigo quando sair, quer trabalhar para pagar tudo que roubou. Vai levar tempo, mas ele vai pagar." "Não queremos o dinheiro", Dona Eulália disse firmemente. Queremos que ele se concentre em ser um bom pai para essa menina maravilhosa e para o bebê que está chegando." "Vocês estão esperando outro?" Júlia perguntou, notando a barriga saliente pela primeira vez. "Sim, um menino, devido em 2 meses", Amanda acariciou a barriga. "Rodrigo não vai estar lá quando ele nascer, mas vai conhecer o filho quando sair, e vai ser um pai melhor, eu acredito nisso." Depois que Amanda e Fernanda saíram, Júlia ficou com o Sr. Carlos e Dona Eulália na sala. "Vocês são pessoas incríveis", ela disse simplesmente. "Somos pessoas que aprenderam da forma mais difícil que rancor não leva a nada", Sr. Carlos respondeu. "Carregamos culpa por 35 anos. Sabemos como é pesado. Não queremos que Rodrigo carregue o mesmo peso. Não queremos que aquela menina cresça com um pai destruído pela culpa. Como o Bruno", Júlia disse baixinho. "Como o Bruno", Dona Eulália concordou tristemente. Naquela noite, enquanto colocava Miguel para dormir, Júlia pensou em como aquela tempestade de meses atrás tinha mudado tantas vidas. Tinha revelado um segredo de 35 anos. Tinha trazido justiça para uma família que esperou décadas. Tinha separado um filho de seus pais, mas reunido uma filha com os seus. Tinha exposto um ladrão, mas também dado a ele uma chance de redenção. E tinha dado a ela, Júlia, uma família, um lar, um futuro. Tudo porque ela tinha parado o carro. Tudo porque ela tinha escolhido confiar apesar do medo. Tudo porque ela tinha decidido que a bondade valia o risco. 6 meses depois, Júlia estava no jardim, observando Miguel dar seus primeiros passos cambaleantes no gramado. Ele tinha 1 ano agora, crescendo forte e saudável. Sr. Carlos apareceu com uma carta na mão. "Chegou do Bruno", ele disse simplesmente. Era a primeira vez que ele mencionava o filho em semanas. Júlia sabia que Dona Eulália ainda visitava mensalmente, mas Sr. Carlos mantinha a distância. "Ele quer nos ver, aos 2. Diz que tem algo importante para falar." "Você vai?" Júlia perguntou. Sr. Carlos observou Miguel cair na grama e se levantar de novo, determinado. "Acho que sim. Dona Eulália está certa. Ele ainda é nosso filho. Não podemos desistir dele, mesmo que ele tenha desistido de nós." A visita aconteceu na semana seguinte. Júlia ficou com Miguel enquanto o casal ia à prisão. Quando voltaram, horas depois, ambos estavam com os olhos vermelhos, mas havia algo diferente neles, uma leveza que não estava lá antes. "Ele pediu desculpas", Dona Eulália disse, sentando-se pesadamente. "De verdade, não desculpas vazias. Ele chorou, admitiu tudo o que fez, todo o mal que causou. E mais", Sr. Carlos adicionou. "Ele entrou em contato com a doutora Patrícia. Vai devolver todo o dinheiro que roubou de nós. Vai assinar a transferência da casa de volta. Tudo." "Mesmo da prisão?" Júlia perguntou, surpresa. "Ele tinha investimentos que escondeu, contas que não declarou. Está revelando tudo, dizendo que quer começar do zero quando sair. Se sair. Acreditam nele?" Os 2 velhos se entreolharam.
Queremos acreditar, Dona Eulália finalmente disse. E talvez isso seja suficiente por agora. Mais 3 meses se passaram. Clarice voltou para Portugal, mas visitava frequentemente. A casa estava viva novamente, cheia de risadas de Miguel, conversas durante o jantar, um senso de família que tinha estado ausente por muito tempo. Júlia estava prosperando no escritório da doutora Patrícia. Tinha até começado um curso noturno de direito online, sonhando talvez um dia se tornar advogada também. Você tem talento para isso, Patrícia sempre dizia. E mais importante, você tem coração. Foi numa tarde qualquer, enquanto Júlia regada as flores de Dona Eulália no jardim, que seu celular tocou. Era Rodrigo. Júlia, espero que não se importe. Consegui seu número com a doutora Patrícia. Só queria agradecer a você, aos Tavares, por tudo. Você saiu? Semana passada, condicional por bom comportamento. E Júlia, conheci meu filho, Rodrigo Júnior. Ele tem 4 meses agora. E é perfeito. Júlia sorriu. Fico feliz por você. Eu arranjei trabalho, não como taxista, não posso dirigir profissionalmente com minha ficha, mas numa oficina mecânica, pagam decente, e comecei a fazer terapia de verdade. Vou a reuniões de jogadores anônimos. Isso é ótimo, Rodrigo. Júlia, eu sei que nunca vou poder realmente compensar o que fiz, mas vou tentar. Todo dia vou tentar ser melhor. É tudo que qualquer um de nós pode fazer, ela respondeu gentilmente. Depois de desligar, Júlia ficou no jardim observando o sol se pôr. Miguel estava com Dona Eulália dentro de casa, provavelmente fazendo bagunça na cozinha, enquanto ela fingia que estava ensinando ele a fazer biscoitos. Júlia pensou em todas as pessoas cujas vidas tinha tocado naquela noite de tempestade. Bruno, pagando por seus crimes, mas talvez, finalmente, buscando redenção. Rodrigo, reconstruindo sua vida passo a passo. Senhor Carlos e Dona Eulália, livres do peso que carregaram por décadas. Clarice, reconectada com seus pais. Dona Esther, com respostas finalmente. Amanda e Fernanda, com uma segunda chance de família. E ela mesma, Júlia, que tinha parado por medo de se arrepender de não parar, nunca imaginando que aquele momento mudaria tudo. Não de forma perfeita, a vida nunca é perfeita, mas de forma real, humana, cheia de erros e acertos, de quedas e levantadas, de escuridão e luz. Senhor Carlos saiu para o jardim, carregando 2 cafés. Ele entregou um para Júlia e ficou ao lado dela observando o céu mudar de cor. Sabe, ele disse depois de um longo silêncio, as pessoas sempre dizem que você não pode mudar o passado. E é verdade. Não podemos apagar o que o Bruno fez, o que nós fizemos ao encobrir, o que Rodrigo fez. Mas, Júlia perguntou, sentindo que havia mais. Mas podemos mudar como o passado define o futuro. Podemos escolher aprender, crescer, ser melhores. E às vezes, um simples ato de bondade de uma estranha, numa noite de tempestade, pode ser o catalisador para tudo isso. Júlia sorriu, lágrimas quentes descendo por seu rosto. Ela tomou um gole do café e observou as primeiras estrelas aparecerem no céu. E percebeu que aquela tempestade de meses atrás tinha passado. Mas tinha deixado para trás algo lindo. Não um arco-íris, não algo tão simples e poético quanto isso, mas algo melhor. Tinha deixado pessoas mudadas, vidas reconstruídas, segundas chances, perdão, cura. E uma família improvisada, unida não pelo sangue, mas por escolha, por bondade, por aquele momento decisivo quando Júlia decidiu parar o carro. Obrigada, ela disse para Senhor Carlos. Por quê? Ele perguntou, confuso. Por me deixar ser parte da história de vocês, por me mostrarem que vale a pena acreditar nas pessoas, por serem exatamente quem eu precisava encontrar naquela noite. Senhor Carlos colocou o braço ao redor dos ombros dela num gesto paternal. Acho que fomos nós que te encontramos, e graças a Deus por isso. E ali, naquele jardim tranquilo, enquanto a noite descia suavemente e Miguel ria dentro de casa com Dona Eulália, Júlia finalmente entendeu.
Às vezes, os maiores presentes da vida vêm embrulhados nas circunstâncias mais improváveis. Às vezes, uma tempestade é exatamente o que precisamos para limpar o caminho para dias mais claros. E às vezes, parar para ajudar um estranho não é apenas sobre salvar eles, é sobre salvar a nós mesmos. Obrigada por assistir até o final, queridos amigos. A história de Júlia, Senhor Carlos e Dona Eulália nos mostra que um pequeno gesto de bondade pode mudar vidas inteiras. Que perdão é possível mesmo nas situações mais difíceis, e que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Deixe nos comentários, sempre vale parar se essa história tocou seu coração. Quero ver nossa comunidade se unindo nessa corrente de bondade. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu like, compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias. Ative o sininho das notificações, porque toda semana temos histórias novas que vão emocionar e inspirar você. Até a próxima história, e lembrem-se, às vezes, parar para ajudar alguém pode mudar não apenas a vida daquela pessoa, mas a sua também. Um abraço grande no coração de cada um.